tempo eu busquei pela verdade, uma vida com mais significado, uma vida com mais propósito, conexão espiritual através de conhecimentos, de filosofias, de práticas. E quanto mais eu buscava isso, mais eu acreditava que se eu encontrasse o conhecimento certo, a coisa certa, eu viveria uma vida em paz plena, realizada. E eu fiquei nessa busca por anos, né? Foi aí que eu vivi o espiritismo, frequentei Umbanda, participei por um tempo, estudei Cabala, estudei Vedanta, lei da atração e todas as práticas holísticas que eu fazia, né? Eu estudei Reiki, trabalhava inclusive com Reiki, barras de Axis, Theta Healing, mesa quântica estelar, leitura de registros akáshicos, leitura de plano de alma, e já fiz para mim terapias como constelação familiar, numerologia, mapa astral, tarô, e participei de cerimônias de ayahuasca. Tudo isso eu falo mais para identificação sua, que você está me assistindo, né? Porque talvez o meu testemunho ele possa também fazer com que você se identifique e talvez faça sentido para você. Depois de 8 anos vivendo tudo isso, eu cheguei num momento da minha vida que eu cansei de buscar tanta coisa em tantos lugares, porque quanto mais eu buscava, quanto mais eu fazia, quanto mais eu estudava, mais parecia que eu estava próxima desse conhecimento, desse ápice, mas cada vez mais parecia que eu me distanciava e aquilo me desgastou, me sobrecarregou. Até que no dia 27/8, né, do ano passado, eu cheguei e eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu solto tudo nas tuas mãos, eu largo tudo, faz a tua vontade, faz do jeito que o Senhor quiser. Eu quero viver os teus sonhos, os teus planos, tudo o que eu sonhei para mim. Olha, se não for da tua vontade, eu abro mão, eu renuncio tudo que o Senhor quiser, mas eu quero viver a tua vontade, eu quero viver para você. E aí eu senti que eu precisava conhecer Jesus. Na época, o meu marido estava junto comigo, que não era meu marido ainda, mas eu perguntei para ele, que ele já me falava de Jesus há um tempo, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Na época eu tinha uma consciência de que Jesus era um mestre ascensionado, era uma pessoa muito iluminada, assim como Buda, assim como Krishna, mas naquele dia eu estava com o meu coração aberto e aí eu pedi pro meu marido como que faz para conhecer Jesus, né? E ele falou que, olha, de início você pode só conversar com ele. E foi o que eu fiz. A partir daquele dia eu conversei, eu mergulhei de cabeça e eu senti uma paz tão grande, tão grande, tão grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali, a minha vida antes, ela já parecia que tinha significado. Mas quando eu conheci Jesus e quando eu me entreguei para Deus e eu me coloquei nesse lugar de filha, foi ali que eu encontrei significado. É como se realmente a minha alma estivesse buscando a vida inteira por isso. E ali, naquele momento, parou a minha busca. Cessou a minha busca. Eu senti, eu encontrei o que eu tanto busquei em tantos lugares, em tantas técnicas, em tantas práticas, em tantas filosofias, em tantos conhecimentos. E a partir desse dia eu realmente, sabe, senti um preenchimento muito grande. Realmente passei a descansar. E a partir dali foi que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, porque eu falei assim, olha, eu amei e amo saber que existe isso. Eu não quero sair nunca mais dessa presença, desse amor, dessa paz, desse lugar, desse, sabe, disso tudo que eu tô sentindo. Eu não quero nunca mais sair disso. Eu quero continuar buscando. Então eu vou fazer de tudo que precisa para me manter nisso. Foi aí que eu senti que Deus falou comigo de que eu precisava conhecer mais dele através da palavra dele, que é a Bíblia. Ali também eu fui desmistificando a questão Bíblia, né? Fui entendendo também que Jesus é Deus, né? É como se fosse uma maçã em que tem o caulezinho, tem as sementes, tem a polpa, tem a casca, mas tudo é uma maçã. E Deus é isso, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ali eu fui entendendo através da palavra de Deus e
primeiro de tudo, não foi através da palavra, foi através daquela presença que eu estava sentindo. De sentir Jesus falando comigo, de sentir que Ele estava ali cuidando de mim, de sentir que Ele estava me tratando, me curando. E aí eu entendi que Jesus é Deus, e claro, eu fui estudando mais a Bíblia, né? Eu comecei a devorar a Bíblia, e entendi também e desmistifiquei isso para mim, de que a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus, e ela foi escrita ao longo de 1500 anos, e todos os 40 autores, todos os textos, eles batem entre si. Então, a palavra de Deus, ela passou a se tornar a referência na minha vida. Eu senti que toda a minha vida, ela deveria estar alinhada com a Bíblia, com a palavra de Deus, para que eu continuasse estando próxima de Deus. Aí que o Espírito Santo, ele começou a me confrontar sobre os conhecimentos que eu sempre vivi, sobre aquela visão de mundo que eu tinha, sobre a vida que eu enxergava através do Espiritismo, a vida que eu vivia através das terapias holísticas, tudo o que eu fazia, tudo aquilo que eu falei no começo para vocês, eu renunciei com alegria, porque eu entendi através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo me pediu para investigar as origens de todas as práticas holísticas, as origens de todos esses conhecimentos que eu falei para vocês. E tudo isso eu entendi que a origem, através dessa origem, eu entendi através do Espírito Santo que aquilo estava me afastando de Deus. A palavra de Deus também me trouxe esclarecimento do porquê que o Espírito Santo de Deus me constrangeu para que eu pudesse renunciar àquilo tudo. Claro que eu precisei de um tempo para renovar a minha mente. Passei pelo deserto, passei por um processo de entender, de separar o joio do trigo, né? De separar o que era engano, o que acabava me distanciando de Deus e o que eu deveria manter na minha vida, né? Só que graças a Deus eu fui tendo bastante amparo de Deus, sabe? Por mais que eu estivesse passando por um período, um processo de bastante mudanças, em nenhum momento eu deixei de sentir paz, porque eu sentia que Deus, que Jesus estava comigo o tempo todo. E foi muito nítido, porque depois, e olha que foi dia 9/9, eu decidi, eu vou renunciar às terapias holísticas. Eu tô decidida. Eu não quero mais nada que me afaste de Deus. Tô decidida. A partir dali, eu senti uma leveza muito grande na minha vida. De todos aqueles conhecimentos também, sabe, que eu fui deixando. E a partir dali, eu fui vivendo mais leve. Depois de um tempo, eu conheci uma igreja saudável, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, o que me fortaleceu muito na minha caminhada. Em João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a palavra de Deus também traz que Jesus é Deus. Em João 1:1-14, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? Jesus. E em João 10:30 diz assim: eu e o Pai somos um. E também em 1 João 5:20, o apóstolo João declara: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Hoje também eu compreendo, tá, que essa vida ela é passageira e que a esperança do cristão, ela não é somente de viver uma vida melhor aqui na Terra, mas de saber que esse é somente um período
e que ele vai passar, mas a promessa é a promessa da vida eterna com Jesus Cristo. Por isso, enquanto há tempo, eu desejo que mais pessoas conheçam Jesus. E se existe algo que eu gostaria realmente de deixar como mensagem neste testemunho, é que depois que eu conheci Jesus, a minha busca incessante, ela parou. Eu passei a viver uma paz, apesar de medos, apesar de preocupações, apesar dos problemas, que eles não vão deixar de existir aqui. Na vida tereis aflições, isso a palavra de Deus ela traz. Mas eu jamais deixei de ter paz, porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. E foi ali, né, a partir de que eu conheci Jesus, que eu comecei realmente a viver a minha vida por inteiro. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. E agradeço você por ter ficado até o final desse vídeo. Me manda nos comentários aqui o que você pensa sobre isso, se você está passando por algo semelhante, se tem alguma dúvida, vai ser um prazer esclarecer. E eu tô no processo, eu ainda não sei todas as coisas, mas eu sou obediente a Deus. Inclusive esse testemunho é por obediência. E eu sou dependente de Deus e vivo por Ele. E é a melhor coisa que existe. Bom, fiquem com Deus. Até!